João capítulo 1. Vamos pensar no tema Porque Deus se fez homem. Você já se fez essa pergunta? Porque Deus se fez homem. Quando o rei Salomão construiu o templo em Jerusalém, aquele foi um dos dias mais gloriosos, mais memoráveis na história de Israel. Na verdade, a construção do templo foi projetada por Davi, pai de Salomão, mas coube ao seu filho a honra de executar a construção. E naquele dia memorável, Salomão fez uma oração muito instrutiva, que tem em alguma medida conexão com essa pergunta, por que Deus se fez homem? E na oração, registrada no livro de 1 Reis, ele diz, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Essa pequena frase, ou parte da oração de Salomão, aponta para uma consciência, ouçam, da grandeza de Deus, da majestade de Deus. E Salomão está reconhecendo que Deus é incomparável em majestade, incomparável em grandeza. Não há ninguém que se compare a ti nos céus, embaixo da terra. E pensando nisso, curiosamente, no dia em que ele faz a inauguração do templo, e faz essa oração belíssima, ele diz assim, de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. O que ele está dizendo é que, embora o projeto da construção do templo tivesse uma boa motivação e Deus mesmo aprovasse, dando as especificações daquela obra, ele estava consciente de que o Deus vivo, Deus de Israel, onisciente, onipotente, onipresente, incomparável, glorioso Deus, não poderia jamais ser contido naquele espaço. Deus escolheu o povo judeu para um plano redentivo. O povo pecou contra o Senhor, mas Deus manifestou graça e misericórdia. E percebam, toda a história do povo de Israel, primeiro no tabernáculo, no deserto, e agora no templo, a presença de Deus era um sinal da sua graça. E havia uma grande expectativa de que Deus pudesse manifestar sua glória entre o seu povo. E agora, João abre o Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho de Jesus segundo João. E no verso 14 do capítulo 1, se você observar, vejam o que é dito aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O verbo habitar, que aparece aí na nossa versão, significa literalmente tabernacular, fazer morada. Deus fez residência entre os homens e vimos a sua glória. João descreve essa glória como sendo a glória do unigênito do Pai, um ser que é da mesma natureza do Pai. Ele se manifestou neste mundo e aqui é dito que ele fez morada, cheio de graça e de verdade. E essa pergunta, por que Deus se fez homem, tem relação com essa presença de Deus no meio do seu povo. A primeira vez que essa pergunta foi feita do ponto de vista teológico foi no século XII, por um homem chamado Anselmo da Cantuária, um francês, um grande teólogo que viveu parte da sua vida na Inglaterra, uma influência muito grande na teologia cristã. E Anselmo escreveu um livro para responder essa pergunta, por que Deus se fez homem? Isso tem a ver com a doutrina da encarnação, Deus que faz gente, que habita entre nós. E há 3 palavras-chave para compreender isso. Que palavras são essas? Revelação, reconciliação e redenção. Há fundamentalmente 3 propósitos pelos quais Deus se fez gente, pelo qual Deus tabernaculou, fez morada entre nós. Isso tem relação direta com a história da redenção do povo de Deus. Vejam. Primeiro, Jesus é a suprema revelação de Deus. O verso que nós lemos de João diz, vimos a sua glória. Qualquer judeu ficaria impressionado com essa expressão aqui.
Vimos a glória de Deus. Essa é uma afirmação chocante. A glória de Deus foi vista pelos homens. Essa é uma bênção extremamente desejada, mas ninguém jamais pôde ver a glória de Deus até o dia em que Deus se revelou por meio de Jesus. Se você observar no mesmo capítulo 1 de João, no verso 18, há uma informação impressionante. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. De modo que o que João está dizendo é que o Deus da glória, o eterno, o invisível, jamais foi visto. Mas pela primeira vez, nós vimos a glória de Deus. E nós vimos a glória de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que Deus não se revelou aos homens, a história vai mostrar claramente que Deus fez uma revelação geral de si, o que a teologia chama de revelação geral. Quando Paulo pregou aos habitantes de Listra, Paulo argumenta que Deus não se deixou desconhecido, Deus revelou-se aos homens de três maneiras: através da criação. A criação é o teatro da glória de Deus. Uma noite estrelada, um pôr do sol, um beija-flor voando, um pássaro cantando. As digitais de Deus estão por todas as partes. A própria experiência moral, a consciência, esse sensor que Deus colocou em nós, senso de justiça, conceito de verdade, a própria capacidade de amar, elementos que estão na nossa natureza como evidências do senso divinati, da presença de Deus em nós. E a própria história, que é o registro dos atos redentivos de Deus no decurso do tempo. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, os 3 primeiros capítulos, Paulo trabalha isso exaustivamente. Agora, esses recursos todos são insuficientes para revelar a glória de Deus em seu esplendor. Não que sejam meios pequenos ou ruins. Os meios pelos quais Deus se revelou na história cumpriram seu papel, mas a grandeza da glória de Deus é revelada naquela criança colocada numa manjedoura. Já parou para pensar nisso? Aquele bebê mexendo as perninhas no estábulo em Belém. É a criatura através da qual todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi feito se fez. É impressionante. É por isso que João diz: vimos a glória de Deus. Cristo é a revelação suprema da glória de Deus. Quando a glória de Deus encheu o templo em Jerusalém, aquilo era um vislumbre. Repito, a criação revela a glória de Deus, né? A consciência, a experiência moral do ser humano revela que nós fomos criados por Deus e para Deus. A própria história revela vários atos redentivos de Deus. Mas o esplendor da glória está na pessoa de Cristo. É por isso que no Antigo Testamento os homens sempre almejavam a glória de Deus. Moisés, por exemplo, considerado pelos judeus o maior profeta de todos os tempos, Moisés fez um pedido muito ousado a Deus. Em Êxodo está escrito assim: rogo-te, ó Deus, mostra-me a tua glória. Qual foi a resposta que ele obteve de Deus? Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. O que você está pedindo é impossível. Ninguém pode ver a minha glória. Quando o texto diz que Moisés conversava com Deus face a face, essa é uma figura de linguagem que aponta para a intimidade de Moisés, da sua devoção, da sua afeição ao Senhor. Mas ninguém jamais viu a Deus. Fico impressionado com as canções heréticas e sem juízo que são cantadas nas igrejas evangélicas. Alguns anos atrás fui pregar numa igreja e estavam cantando o tempo todo: derrama tua glória nesse lugar. Eu falei: se Deus derramar a glória dele nesse lugar, vamos ser fulminados. Agora observe, ainda no verso 17 do capítulo 1, o prólogo de João é fantástico. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que a lei é ruim. A lei é boa, tem o propósito de revelar e condenar os nossos pecados. Agora,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. O contraste aqui entre lei e evangelho é exposto para mostrar que somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar vida, misericórdia e salvação. E observe que a graça precede a verdade. É por isso que João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, observe. Um dos propósitos pelos quais Deus se fez gente, Jesus Cristo nasceu, foi justamente revelar a Deus. Certa vez, Filipe pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. O autor da carta aos Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Você não pode conhecer a Deus diretamente. Você conhece a Deus por intermédio de Cristo. Ele é a face visível de Deus. Ele é Deus também. Mas a face do Deus, a quem nós chamamos de Pai, é revelada no seu Filho. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. João 6,46 é dito assim: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. O único ser que contemplou por toda a eternidade a face de Deus é o seu Filho. E nós o conhecemos porque conhecemos a Jesus. O autor dos Hebreus escreve: ele é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um dos grandes eruditos da igreja antiga, um homem notável, um homem chamado Leão Magno, ele escreveu algo bem interessante, mais do que interessante, bonito, poético, assim, sobre essa encarnação do Verbo. Ele disse assim: o Verbo de Deus apareceu vestido de carne, e embora nunca tivesse sido visível aos olhos humanos, tornou-se visível e palpável. Ninguém jamais viu a Deus, mas num dia em que Deus se tornou gente na pessoa do seu Filho, nós vimos a glória de Deus. É por isso que quando João escreve a sua primeira carta de João, ele diz que a marca do anticristo é negar que Jesus Cristo veio em carne. Porque já havia um grupo, que posteriormente foi chamado de docetistas, que negavam a plena humanidade de Cristo. Cristo era alguém que tinha aparência humana, mas era um fantasma, não tinha um corpo humano. Eles eram muito influenciados pelo gnosticismo, que era uma heresia perniciosa. Então João abre o livro e diz o seguinte: nós vimos, nós ouvimos, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Não é um fantasma. É o Deus eterno, o Verbo eterno que se fez gente. Que é o Natal? É a celebração do cumprimento de uma promessa. Deus prometeu vir a este mundo e veio na pessoa do seu Filho. E nós vemos em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, a glória de Deus. Então, qual é a aplicação para nós aqui que estamos pensando no Natal, nesses dias tão celebrativos? Você pode conhecer a Deus através de Jesus. E como é que você conhece a Jesus? Através da sua palavra. Então a palavra revela a Jesus. E é Jesus que nos revela a face de Deus. Um Cristo que ao mesmo tempo manifesta ira contra o pecado e ao mesmo tempo misericórdia. Você percebe amor e misericórdia. Amor e justiça. Segundo, Jesus é o instrumento de reconciliação entre Deus e os homens. Um outro propósito pelo qual Deus se fez gente foi promover reconciliação. Observe no verso 12 do capítulo 1 ainda, de João. A todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio a este mundo numa missão de trazer de volta para si o homem perdido. Ele diz claramente isso no Evangelho de Marcos, inclusive é o verso mais importante de Marcos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele veio buscar e salvar o perdido.
A Bíblia fala com clareza que nós todos estávamos espiritualmente mortos, afastados de Deus, separados de sua glória, e o Filho de Deus veio a este mundo para nos resgatar, nos reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, verso 18 diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Quando eu uso essa palavra reconciliação, eu preciso pensar, lembrar que ela pressupõe separação. Se está acontecendo uma reconciliação, é porque houve um litígio, uma separação, uma briga. A relação foi rompida. E, de fato, embora seja indigesto ouvir isso, o homem sem Cristo está separado de Deus. Mais do que separado, a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. Há uma indisposição, há uma resistência. Em alguma medida, até mesmo um ódio contra o Criador. O que Deus faz, de uma forma impressionante, é tomar a iniciativa de trazer de volta o ofensor. Isso revela ainda mais a grandeza da misericórdia de Deus. Porque não é a parte ofendida que foi buscar reconciliação. O ofensor que foi buscar reconciliação, quero dizer. Mas a parte ofendida que tomou iniciativa. Observe que lá no Éden, quando Adão pecou contra Deus, foi o Senhor que foi ao encontro dele e perguntou: onde estás? É Deus sempre tomando iniciativa, revelando a sua grande misericórdia para com o homem. A queda, que é a maior de todas as nossas tragédias, é a causa primária de todas as nossas tristezas. E é por isso que está escrito: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Está destituído, está separado, alienado. Há uma barreira intransponível. O pecado separa, aliena, mata o homem. E o escândalo do amor de Deus se revela justamente nisso. Repito, não foi o ofensor que buscou reconciliação. Foi a parte ofendida. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Veja, a própria linguagem do verbo sugere que nós somos passivos no processo. Que nos reconciliou consigo. Ele que nos trouxe para si. E qual é a aplicação para nós? Você pode ser reconciliado com Deus por intermédio de Cristo. Então, o culto cristão ele deve ser basicamente regado, cultivado com essa consciência. Nós hoje estamos diante de Deus em adoração porque Ele nos buscou, porque Ele nos encontrou, porque Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus nasceu, Ele veio a este mundo com essa missão de reconciliar pecadores com o seu Deus e Pai. Ele é a ponte, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Há um hino no cantor cristão, o hino 231, Vem Filho, vem. E há uma estrofe, uma parte que diz: Deus, o beijo de perdão te espera dar. Ou seja, é como aquele pai na parábola do filho pródigo, né? Na varanda da graça, disposto a abraçar o filho arrependido. É o Deus da misericórdia, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então o Natal simboliza isso, entre outras coisas. Deus tomou iniciativa de vir este mundo tornar-se humano como nós para nos reconciliar consigo através do seu Filho. Bem, um terceiro ponto. Jesus é redenção de todo aquele que crê. Então não foi simplesmente um nascimento para dar exemplo de moralidade. Jesus Cristo veio a este mundo, assumiu a natureza humana, de acordo com Hebreus capítulo 2, para experimentar a morte em nosso lugar. É por isso que o João diz assim, ainda no capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante porque a Bíblia, de fato, é um livro sem igual, não é? Quando Abraão teve aquela experiência, uma experiência terrível, numa certa madrugada o Senhor o despertou e disse: Toma o teu filho, teu único filho a quem amas, sobe ao Monte Moriá e sacrifica-o. Por 3 vezes o Senhor disse para ele: Toma o teu filho, teu único filho a quem tu amas. E quando Abraão foi para sacrificar Isaque,
naquele mesmo lugar, séculos depois, Deus sacrificou seu filho. O Moriá não é um monte específico, Moriá é uma região. E séculos depois, o mesmo Abraão que disse, respondendo ao seu filho, né? Isaac já era um garoto com 17 anos, entendia as coisas. E a Isaac então pergunta para Abraão: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, o cutelo. Cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com o coração apertado, diz: Deus proverá, meu filho. Deus proverá não é um cheque em branco para um indivíduo que está em ambição buscando melhorar sua condição financeira. Quem quer melhorar a condição financeira tem que trabalhar, economizar, estabelecer regras fiscais para si mesmo. Esse Deus proverá é uma expressão de que realmente a redenção é uma providência que Deus tomou em nosso lugar. Deus planejou a redenção. Então, por séculos de expectativa, até que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, Jesus Cristo veio revelar a face de Deus. Ele é a revelação suprema de Deus. É impossível conhecer a Deus sem contemplar a face de Cristo. Ele veio este mundo nos reconciliar com Deus, é basicamente a sua obra. Agora, quando a gente fala de redenção, a gente está falando que essa reconciliação que ele promoveu custou um alto preço. Redenção significa libertação mediante pagamento de um preço. Essa é a palavra técnica aqui. Redimir, libertar. Efésios 1, verso 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então, quando nós nos reunimos para celebrar o Natal, a gente não pode permitir que essa festa cristã seja esvaziada pela secularização e esses processos todos no decurso dos últimos anos, pelo comércio aviltante, né? Pelos ídolos intrusos que se penetraram na sociedade ocidental, né? A figura do Papai Noel, por exemplo, que é um intruso na festa cristã. Mas com essa consciência de que o Natal representa basicamente o cumprimento de uma grande promessa. O Verbo se fez carne, Deus enviou seu Filho. E à medida que nós compreendemos isso, a nossa fé vai sendo mais consistente, nosso coração mais aquecido, nossas afeições aumentadas pelo fato de que nós conhecemos a Deus hoje porque temos a Cristo. Nós sabemos mais sobre Deus hoje do que os profetas do Antigo Testamento. É para pensar nisso? Jesus disse: bem-aventurados são vocês. Outros desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não tiveram essa oportunidade. Então eles olharam para frente, na expectativa do que Deus iria fazer. Nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez. Deus veio este mundo. E de fato cumpriu sua promessa. Vemos a face de Cristo, Ele nos reconciliou, Ele é a nossa redenção. Essas cantatas de Natal, os musicais de Natal, tem uma tradição muito bonita. Hoje eu assisti um musical da Igreja Batista Margem Sul, que eu tive a honra de pregar agora em Portugal. Fizeram um negócio muito bonito. Cordas e tal, uma orquestra muito bonita. Nas casas, juntaram os vídeos e fizeram algo assim bem especial. E essa tradição é riquíssima, né? A igreja reunida para celebrar a obra de Cristo, o nascimento de Cristo e todas as implicações. Um dos grandes músicos da história foi o Johann Sebastian Bach. Muitas belas canções dele. Jesus, a Alegria dos Homens, uma das mais conhecidas. Um dos sonetos de Bach, ele diz assim: graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. O que é o cativeiro? Paulo explica isso em Filipenses 2. A humilhação de Cristo. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas tomou a forma humana, humilhando-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão das prerrogativas divinas
assumindo a nossa natureza. Então Barra diz, graças ao teu cativeiro, a condição humana como um cativeiro, uma limitação. A tua prisão é o trono da graça, diz Barra, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Agora a parte linda da parte final do soneto. Pois se não tivesses aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Nós não estaremos aqui se o verbo não tivesse se tornado gente. Nós não estaremos aqui falando de esperança, fé e amor, se Jesus Cristo não assumisse a sua missão redentiva. Porque ele não apenas nasceu, ele nasceu para morrer. E morreu, cumprindo um programa redentivo. Ao terceiro dia ressuscitou, foi visto, proclamou esperança, foi assunto aos céus, ele está vivo. E o Redentor voltará para consumar a obra que ele começou. E a aplicação, portanto, é essa. Você pode ser salvo por Jesus. Ele é o Salvador, ele é o nosso Redentor. Eu encerro lendo com os irmãos 1 João capítulo 4, verso 10, que diz assim: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Porque Deus se fez homem? Para revelar a sua glória. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Porque Deus se fez homem? Para reconciliar você com Ele por meio de Cristo. Para nos redimir. Porque Ele nasceu para cumprir um propósito de salvação e naquela cruz morreu por nossos pecados. A Cristo, honra, louvor e glória. Amém, irmãos? Um Feliz Natal a todos vocês. Que Deus enche o coração de grande júbilo e contentamento por termos um Salvador tão maravilhoso. Se houvesse mundos infinitos, feitos de maravilhas, criaturas perfeitas, não haveria nelas tanto amor quanto houve naquele homem, Cristo Jesus. O menino em Belém. Glória a Deus por isso. Sugiro que nós cantemos.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.